Fala galera, chegando com mais um Você Pergunta, e desta vez tem muita pergunta mesmo, até deu uma acumulada, né, porque estamos subindo aí o vídeo nesta quinta-feira e também até para não coincidir, eu vou tentar sempre trazer em um dia que vai estar não muito perto de jogo, enfim, para trabalhar melhor essa questão aí do Você Pergunta, e lembrando sempre, pessoal, que para perguntar é sempre na aba comunidade. Então eu deixo lá o post, você vai e manda a sua dúvida, a sua pergunta, que eu tento responder aqui no canal sem esticar muito. Vamos lá para mais um Você Pergunta. Começando com Guilherme Vieira. Samuel, alguma novidade sobre Mineirão ou a Arena Betim? Sobre a Arena Betim, está dentro daquele prazo. Eu nem sei se o Cruzeiro vai responder exatamente dentro do prazo, se vai pedir para prorrogar um pouco, porque o clube ainda estuda aquela carta de intenção enviada pela Prefeitura de Betim. E as conversas seguem com o Samuel Lloyd, com a diretoria da Minas Arena. E eu já falei sobre isso, pessoal. O Mineirão é o plano A, B, C, D. A ideia do Cruzeiro é ter uma administração favorável ali, que possa dar muita receita para o Cruzeiro. Então é nesse sentido que as conversas vêm acontecendo. Claro que para continuar no Mineirão tem que ser uma coisa muito favorável, mas o Cruzeiro acredita que isso é possível e por isso segue conversando com a Minas Arena para tentar chegar em um acordo. Canal do Gabs. Fala-se da possibilidade, voltando à Série A, o Ronaldo e a diretoria vão renegociar o contrato com a Adidas. Esse contrato ele foi renovado recentemente. É um contrato aí para mais alguns anos. Muita gente até começa a especular, o Ronaldo é Nike, mas, por exemplo, ele renovou a Adidas lá no Valladolid. O Ronaldo é dono do Valladolid, o Valladolid é Adidas. Aqui no Cruzeiro, claro que quando for renegociar, o clube pode tentar um contrato melhor com a fornecedora de material e receber outras ofertas também. Mas no momento isso não vem sendo objeto de reunião e de pensamento do Cruzeiro. O contrato deve ser cumprido normalmente com a Adidas e muitos produtos sendo vendidos. Enfim, o que o Cruzeiro quer também é ter no futuro, né, um contrato melhor. Isso é óbvio, ainda mais agora que tem ao seu lado o Ronaldo Fenômeno. Kennedy Souza. Boa noite, Samuel. Não conheço muito bem o futebol português, mas vitrine de Portugal é tão melhor que a do Cruzeiro a ponto de mandar jogadores novos e com muito potencial para lá de graça? Vamos que vamos. É uma boa pergunta do Kennedy. Eu até busquei mais informações sobre isso e o que eu consegui apurar é que o Cruzeiro abre um espaço com estas saídas que estão acontecendo, e não só dos dois aí, na folha salarial para a chegada de outros. O Paulo vinha jogando no futebol de base do Cruzeiro e lembrando que ele teve aquela renovação, quase saiu de graça, vocês vão se recordar. Então ali foi uma renovação que o salário ele teve um aumento para até convencer o jogador a continuar. O Adriano também renovou, então o Cruzeiro, pelo que eu busquei de informação, pensa nisso, um alívio ali nesta folha salarial para abrir espaço para outros. E quem sabe, os atletas dando certo lá, a chance de receber uma grana é maior, né? Até porque aqui eles não estão jogando, o Adriano até vinha entrando, mas sem ser titular absoluto no time do técnico Paulo Pessolano. O Ricardo Vieira e o João Paulo. O João Paulo segue se recuperando e eu já falei que foi uma lesão séria, tanto que ele precisou passar por cirurgia. Quando passa por cirurgia, tem aquela primeira etapa, cicatrizar os pontos, depois você começa a atividade bem mais leve. Ele vem evoluindo bem, mas ainda não foi liberado para os treinos físicos, para a transição. Isso vai demorar ainda mais um tempo, quem sabe aí pelo menos mais um mês, para ele começar esta recuperação. Foi realmente uma lesão muito séria que o João Paulo sofreu. O Jonathan Gomes. Fala, Samuca, será que o Chay chega para ser titular absoluto? Vai entrar na vaga de quem?
Neste primeiro momento, eu acho que não chega sendo titular absoluto. Por exemplo, o Bruno Rodrigues chegou sendo titular absoluto, vai ser titular absoluto. Mas eu vejo o Chay sendo uma peça importante ali. Não vejo ele fazendo parte de uma trinca no meio, mas de uma trinca ofensiva, dependendo, ele pode sim participar. Quando às vezes, por exemplo, não tiver o Luvanor, pode ser Chay, pode ser Bruno Rodrigues, pode ser Edu. Enfim, vamos ver o que o Paulo Pessolano vai utilizar aí, como ele vai utilizar o Chay, mas o Chay chega pronto para ajudar o Cruzeiro, eu não tenho dúvida nenhuma disso, e vai ser aí uma boa peça para esta sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Wellington, Samuel Ronaldo sumiu, sei que está de férias, mas já tem a data ou jogo que ele volta ao Mineirão? Não, ô Wellington, a gente até tá sentindo falta das lives do patrão, né? Lá na Twitch, na Ronaldo TV. Mas em breve isso deve acontecer. Ele realmente tirou um período para descansar. Ronaldo aí que veio. Até o Ronaldo, ele meio que cancelou as férias de dezembro ali, né? Porque tava naquele período de compra do Cruzeiro. Depois disso só foi essa loucura total. Conquistou o acesso com o Valladolid, tá caminhando para conquistar o acesso aqui com o Cruzeiro, então neste período ele tirou assim para aproveitar a família, descansar, recarregar as energias para começar lá, já vai começar lá a Liga e o Valladolid está de volta e tem um objetivo aqui também com o Cruzeiro, mas em breve, quem sabe, ele possa voltar aí para acompanhar o Cruzeiro no Mineirão. O Anderson Silva, Samuel, por que o Cruzeiro liberou o Adriano de graça? Acha que só o fato do salário é motivo para liberar um titular assim? É até em cima daquilo que eu falei há pouco sobre essa questão de abrir espaço ali na folha salarial e de encontrar uma oportunidade. Às vezes ele possa fazer uma grande temporada lá no Santa Clara e render alguma coisa para o Cruzeiro. Geralmente vendas lá na Europa entre os clubes, elas valem mais do que eles vindo buscar aqui. Como ele não era... Aí você perguntou aí falando sobre um titular absoluto, e ele não era, né, um titular absoluto nesse time do Paulo Pessolano, então foi essa alternativa encontrada pela diretoria do Cruzeiro. Gabriel Souza, fala Samuel, qual a situação do Gabriel Bosquilha? O Cruzeiro realmente procurou ele? Tamo junto. O Cruzeiro procurou, mas a negociação não avançou. O Cruzeiro queria um empréstimo com o Inter ajudando a pagar o salário. Depois o Cruzeiro iria ver sobre uma permanência em definitivo. Como o Bosquilha não aceitou isso, o Cruzeiro não abriu mão também. E é uma informação importante para a gente falar aqui, pessoal. O Cruzeiro faz uma oferta, não fica em leilão, é isso, aquilo, não fica rendendo muita coisa não. Quer, não quer, não quer e vai para o próximo e assim a fila anda. Marco Túlio Alves, olá Samuel, como anda a negociação do Cruzeiro com a Minas Arena? É aquilo que eu falei há pouco, as conversas seguem. O Cruzeiro tem total interesse sim em ter uma administração em conjunto ou administrar o Mineirão, porque a gestão do Ronaldo enxerga que o Mineirão pode dar muita grana e o Cruzeiro quer participar disso. Por isso, as conversas vêm acontecendo. Rômulo Santana, Samuca, belo trabalho. Pedro Raul, atacante do Goiás. Seria uma boa contratação dentro de uma realidade financeira do Cruzeiro para 2023? Com certeza seria, tá metendo muito gol na Série A do Campeonato Brasileiro, mas não seria fácil, né? O jogador, se não me engano, ele tá emprestado ao Goiás, ele foi vendido pelo Botafogo e pertence ao futebol japonês, então é um atleta que com certeza seria, mas não vejo, ele pertence ao Kashima Reysol do Japão e está emprestado ao Goiás. É um centroavante que realmente sabe fazer gol, mas repito, né? Teria que comprar, quem sabe aí o Cruzeiro voltando para elite com um novo orçamento, poderia ter essa condição de fazer mais investimentos. Não sei se o Pedro Raul estaria ao alcance até pela grande Série A que ele vem fazendo no Goiás. O Fabrício de Paula, entendo o nosso objetivo atual e em caso de acesso conquistar vaga na Libertadores do ano que vem, logo vai ser bem difícil. Mas você acredita em uma possível classificação para a Sul-Americana? Acredito sim. E claro que o primeiro ponto, o primeiro passo é confirmar o acesso para a Série A, depois montar um time competitivo. Não vai ser fácil, mas com esse monte de vaga que acabou surgindo, quase que automaticamente você escapando de uma degola,
você pode buscar sim uma vaga na Sul-Americana. E veja o Cruzeiro com condição, o Ronaldo, a equipe dele, eles vão trabalhar para ter um time mais forte e precisa, todo mundo sabe disso, para disputar a Série A, caso confirme realmente o acesso para a elite do futebol brasileiro. Lucas Teixeira. Antes da compra do Ronaldo, o Cruzeiro vendia muito barato os seus jogadores formados na base e a gente vivia reclamando. Esse ano a gente está cedendo jogadores de graça, por exemplo, Vinícius Popó, Marco Antônio, Arthur Zagueiro, agora o Adriano e o Paulo. Qual a explicação para isso? Manda um salve para os cruzeirenses do Barreiro. Uma das explicações é essa questão da parte financeira e de salários. São jogadores que alguns desses aí tiveram renovações e eram políticas aplicadas pela gestão anterior. Então isso acabou complicando também essa questão na parte financeira. Mas concordo, eu acho que não pode liberar 100%. Por exemplo, você mantém um percentual, você tem uma chance de recuperar isso no futuro. Liberar 100%, aí eu acho que é um risco, a não ser que já tenha ali o diagnóstico de todo o departamento de futebol, que aquele atleta não vai para frente. Aí você acaba liberando para não ficar mais 2, 3 anos pagando sempre aquele percentual, emprestando jogador, empresta, e isso acaba tendo custo muito alto para a equipe. Samuca, que meio-campista argentino o Cruzeiro andou sondando? Você sabe de alguma coisa? Então, recentemente surgiram dois nomes, Franco Cristaldo do Huracan e Facundo Farias do Colón. E para ser sincero, quando eu vi esse tipo de notícia, jogadores argentinos, eles custam muita grana. Então, aí um falou que o Flamengo estava interessado, Cruz Azul do México, Botafogo. Nem avancei nesta apuração porque a gente sabe que não é verdade. Infelizmente hoje o Cruzeiro não tem condição para isso. Mas eu concordo que buscar jogador neste mercado é um mercado bem interessante e que costuma dar bons valores. Então, quando o Cruzeiro retomar aquela condição financeira melhor, não tenho dúvida nenhuma que será um mercado bem visado pela turma de mercado do Cruzeiro. Leonardo, boa noite, Samuel. Se o Cruzeiro subir para a Série A, qual jogador o Cruzeiro vai ter que contratar para ser o meia que a gente precisa? É uma boa pergunta e até em cima disso que eu falei de outros países da América do Sul, tem jovens de muito valor, de muito potencial. Quem sabe o Cruzeiro possa olhar para esse mercado com mais carinho e tendo uma melhor condição financeira, né? Aí vamos aguardar a turma do Ronaldo trabalhar. Primeiro é conquistar o objetivo de voltar à elite do futebol brasileiro. Lucas, oi Samuel, tudo azul, parabéns pelos conteúdos, todo dia eu vejo, mas vendo os jogos o Edu não estaria jogando no sacrifício ou mesmo machucado? Pararam os gols, abraço, vamos que vamos. É uma pergunta interessante, mas não vejo isso acontecendo. Claro que o desgaste é normal, foram jogos seguidos e agora a expectativa é de que sábado contra o Brusque ele possa voltar a fazer gol e até para fazer valer a lei do ex, mas o Edu vem se entregando muito dentro daquilo. Claro que ele também está sendo mais marcado, mas ele está participando de construção de jogadas, então é um atleta que eu considero importante, que já ajudou muito o Cruzeiro e vai ajudar ainda na sequência da temporada. Jefferson Borges, Samuel, se eu virar membro Tropa do Calvo, terei desconto nas camisas da Lacoste Leves, tamo junto. Tem que procurar aí na Outlet. Mas aqui, muito obrigado aí por fazer parte do clube de membros e em breve eu vou ter a própria camisa do canal, então aí vocês vão me ver sempre nos conteúdos aqui com o meu uniforme. Valeu pela pergunta. Vitor, Samuca, em quais posições você acha que o Cruzeiro deve se reforçar com mais urgência para disputar uma série? Ele não colocou aí, mas deve ser Série A. Acho que precisa de um lateral direito, de mais um volante, de meias, pelo menos um, mais um centroavante. Aí fica essa questão do Rafa Silva, né? Se ele suportar, seria um jogador interessante para a Série A e mais um beirada pelo menos. Aí jogadores que eu falo para chegar e jogar, tipo o Bruno Rodrigues, por exemplo, esse tipo de contratação. Vejo que o Cruzeiro vai precisar destas peças e aí você faz a composição do elenco com outros bons jogadores para ter um time qualificado para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro.
Boa tarde, Samuel. Queria saber da situação dos jogadores que estão para voltar do DM. Qual a previsão do retorno? João Paulo, Jajá e William Oliveira. Ô, Dudu, muito obrigado pela pergunta. O João Paulo é aquilo que eu falei, pelo menos mais um mês. O Jajá também ainda demora mais um tempo. Ele machucou no dia 12 de junho, né? Então, parece que é muito tempo por causa da sequência de jogos, muitos jogos. E o William Oliveira está se recuperando muito bem da luxação no ombro. Em breve aí, quem sabe, podendo já ir para campo, para algumas atividades, para ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano. Jonathan Barbosa, Ludogorets já depositou o valor do Thiago ao Cruzeiro? Então, o pagamento do Thiago é aquela primeira parte à vista. O que tem para acontecer é um bônus por ele ter participado, ido com o Ludogorets para a Champions. Então, o Thiago até marcou o gol nas primeiras fases aí da Champions League, e o Cruzeiro tem direito a um bônus, segundo o staff do jogador, de $250 mil. Um valor importante, mais aí de R$1 milhão. E essa situação do Thiago, a primeira parte, repito, foi paga à vista ao Cruzeiro. Lucas Rafael, fala Samuco, uma curiosidade, sabe dizer porque o Cruzeiro não está fazendo mais a apresentação dos jogadores como antes? Parabéns pelo trabalho. Aquela apresentação ali era antes até da pandemia, né? Agora o que o Cruzeiro faz é o anúncio ali, entrega a camisa do jogador, posta um vídeo, mostra ele conhecendo a estrutura e faz a apresentação na entrevista com os repórteres enviando as perguntas de forma online. É o que o Cruzeiro tem feito no momento. Lidiane Gomes, boa tarde, Samuel. Meus parabéns pelo trabalho, você sempre sendo um excelente profissional, muito obrigado. Será que o Ronaldo já está olhando e tomando providências sobre a arbitragem contra o Cruzeiro? Tá nítido que até o Pessolano já não está aguentando mais o que eles estão fazendo. Os jogadores vão para matar a jogada e machucar nossos jogadores, e o juiz expulsa nosso técnico. Isso já está tendencioso contra nós. Um abraço, vamos que vamos. Então, Lidiane, o Cruzeiro foi reclamar depois do Ituano, parece que piorou, né? Então, teve a reunião lá, o Cruzeiro até considerou uma reunião positiva na CBF com o Wilson Seneme, que é o chefe da arbitragem, e vamos torcer para que melhore. Eu acho que enquanto não profissionalizar a arbitragem, nenhum sinal de melhoria vai acontecer. Vamos torcer para errar menos, pelo menos isso, e que seja menos também contra o Cruzeiro, né? Porque a gente está aí acompanhando já há bons anos e sempre erros acontecendo contra o Cruzeiro, principalmente na Série B. Cairo Augusto, Pedro Rocha vai rescindir seu contrato com o Spartak. O que você acha de uma possível volta pensando já em Série A? Eu não contrataria, não gostei da passagem do Pedro Rocha no Cruzeiro. Até começou ali fazendo um gol ou outro, mas ele não conseguiu render. E eu tô olhando aqui, porque eu acho até que ele tá na justiça contra o Cruzeiro. Mais um daqueles. E o Cruzeiro, ele ficou devendo, teve que pagar a FIFA. Então, o Pedro Rocha não foi bem também no Atlético Paranaense. Não seria uma opção boa, pelo menos na minha opinião, sem contar que um salário muito alto. Naquela época lá de Cruzeiro, ele recebia na casa de uns R$700 mil. Então, seria um salário aí totalmente fora da realidade, por mais que eu penso que tenha reduzido para jogar no Atlético Paranaense, ele não receberia um salário dentro hoje do que o Cruzeiro paga aos seus jogadores nesta nova política financeira do Cruzeiro. E a informação, ele não entrou com ação na justiça, pelo menos na busca que eu fiz aqui eu não me recordo. Tem tanto jogador na justiça que é até difícil. Leandro Guimarães. Samuel, após essa partida contra o Bahia, com a saída do Adriano e infelizmente a lesão do William, você acha que o Pedro Castro tem mais chance de jogar nesse time do Pessolano? O Pessolano tá gostando, tanto que ele tá treinando normal, tá sendo relacionado para os últimos jogos. Vamos ver nesse jogo contra o Brusque se ele fica como opção. Ele que já completou 6 jogos. Agora, se completar mais um, não pode se transferir para outra equipe na Série B. Mas eu acho que ele vem entrando bem, merece continuar neste elenco do Cruzeiro. Will de novo. Fala, Samuca, será que com a chegada do Chay o Cruzeiro vai parar por aqui ou vai atrás de um lateral direito para fechar? Eu acho que vai tentar ainda um lateral direito. A gente trouxe até o nome do Wesley,
que foi revelado no Flamengo, Wesley Gasolina, teve na última temporada emprestado ao Sion, pertence à Juventus da Itália, é um jogador que está na pauta do Cruzeiro, vamos ver se avança aí para ele vir, mas o Cruzeiro quer sim um lateral direito, pensando na sequência da temporada. O Índio, Samuel, qual Cruzeiro vai abrir a toca para o trabalho diário dos setoristas? Quando o Cruzeiro vai abrir a toca? Parece que tem alguns clubes já fazendo isso. Eu acho pouco provável que vai voltar a ser o que era, com todo dia a gente acompanhando os treinamentos. Quem sabe, uma vez ou outra, pelo menos isso, acho que é importante para o trabalho e para a gente passar uma informação com mais qualidade para todos vocês. Marcos Jonathan, Samuca, meu caro, com a lateral direita fraca e falta de peça no mercado, nas condições do Cruzeiro para substituir, será que não seria uma boa opção improvisar o lateral esquerdo, Rafael na direita, sabendo que ele cruza muito bem e forte na parte defensiva? Eu acho que é complicado porque a gente já viu isso, né? Um destro atua na esquerda, mas um lateral esquerdo atuar na lateral direita não é nada comum e acho que seria difícil aí para quem é canhoto, então, sinceramente, não vejo como provável essa possibilidade. Marcos Silva Santos. Samuel, qual a promessa você vai pagar quando o Cruzeiro subir? Boa essa, hein? Vou pensar aí o que eu vou fazer. Deus abençoe que dê tudo certo, né? Mas eu vou pensar em alguma coisa. Alguma surpresa eu vou sapecar aí numa live aí, depois de um jogo, enfim. Vamos ver o que eu vou fazer, viu, Marcos? Fala, Samuca, prazer, meu querido, sucesso sempre. Com essa busca, o Guilherme Bahia, com essa busca pelo lateral direito, há alguma especulação? Marcinho, lateral, que explodiu no Botafogo, teve um problema recente de acidente automotivo, creio que está sem clube. Não seria talvez uma boa para recuperar o futebol que tem? A justiça até negou ele sair do país para jogar por conta do processo. Não estamos vendo nenhum nome sendo especulado para essa posição, que de longe é a mais carente do elenco. Obrigado, forte abraço, manda um salve para Selagoa. Um abração para Sete Lagoas. Então, o nome, um dos que o Cruzeiro tem na pauta é o Wesley Gasolina, que eu trouxe, pertence à Juventus. O Marcinho, eu acho que o Cruzeiro não teria interesse, até por essa questão aí. Ele teve para ir para o exterior, não conseguiu. Dizem que o Bahia tem interesse no atleta. Eu acho pouco provável que o Cruzeiro pudesse ir atrás do jogador. O que tem de interesse realmente é o Wesley Gasolina, aí, lateral de 22 anos, revelado pelo Flamengo, que pertence à Juventus. Fer, Samuel, Cruzeiro e Real Valladolid não tem comparação em tradição, tamanho e influência no futebol. Porém, você sabe dizer se o acesso à La Liga dará mais dinheiro por direitos de transmissão de TV ao Valladolid do que um provável acesso do Cruzeiro à Série A, sem os descontos por antecipação de cotas? Parabéns pelo trabalho. Com certeza lá é maior. Eu vi uma matéria que, se não me engano, só de voltar à elite lá na Espanha, o Valladolid teria mais de 50 milhões de euros à disposição, então tem nem como comparar. Mas aqui é uma receita importante que o Cruzeiro terá voltando à Série A, mesmo descontando aí cerca de 20 milhões que estão antecipados, vai sobrar uma grana boa para o Cruzeiro e isso vai fazer total diferença no orçamento da próxima temporada. Luan Diniz, a associação tem algum plano para ajudar a SAF no pagamento das dívidas? Eles têm feito algo em relação a isso? Buscar levantar receitas? Receita, isso é pouco provável, mas o plano é a RJ, né? A recuperação judicial, que foi a associação quem pediu. Isso pode ajudar e muito o Cruzeiro a se livrar dessa dívida bilionária. É um primeiro passo e ele está acontecendo, então essa é a ajuda da associação à SAF para tentar aí dar uma controlada ou uma reestruturada na dívida do Cruzeiro. O Luan Diniz manda outra aqui que eu acho que é importante. Boa noite, Samuel. Falando da questão de receitas, até quando o Cruzeiro ficará sem receber as cotas de TV? E patrocínio Master. Parabéns e muito sucesso para o canal. Patrocínio Master, que é o do BH 2023, também está antecipado. E cota de TV, a do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro ele vendeu somente este ano. Para o ano que vem o Cruzeiro terá direito a esta cota. Não é um valor muito grande, voltando a ser da Globo, mas é um valor ali que pode gerar 5 milhões de reais pelo menos. E terá a cota de volta à Série A, se confirmada a volta à Série A. Vai se descontar ali cerca de 20 milhões. O restante vai vir para o cofre do Cruzeiro. Claro que tem a parte que vai para pagamento de dívidas, né, como diz a lei, mas será uma receita importante sim para o Cruzeiro
vamos colocar aí, se der uma receita de 100 milhões de TV, vai descontar cerca de 20, que é o valor que está antecipado, mais 20%, então o Cruzeiro pode ficar aí com pelo menos uns 60 milhões. Isso seria um valor considerável e outras receitas também que o Cruzeiro pode se transformar em uma volta à elite do futebol brasileiro. O Índio mandou outra que é boa também. Samuel, na apresentação que a equipe do Ronaldo fez no início do ano, o Cruzeiro tinha como meta para esse ano subir para a Série A e para o ano que vem ficar entre os 12 melhores da primeira divisão. Você acredita que daqui quantos anos o Cruzeiro vai poder entrar em Campeonato Brasileiro ou Copa Libertadores como um dos favoritos? Quanto a ser favorito aí, depende muito, né? Mas eu vejo primeiro voltando à Série A, depois se mantendo na próxima temporada. No outro ano você já terá um time bem melhor para começar ali a disputar nas primeiras posições. Ganhar, aí já é outra história. Agora, voltar a uma Copa Libertadores, chegar mais longe em uma Copa do Brasil, ficar ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, eu acho que isso é bem possível com o Cruzeiro dando uma arrumada na casa. Para o ano que vem, pouco provável, mas quem sabe já para 2024, o Cruzeiro tendo um time mais competitivo para chegar mais longe nas competições. Eduardo Lacerda, Samuca, o Leonardo da Ponte seria boa opção para o Cruzeiro ano que vem, é jovem e acha um baita volante, realmente é um bom volante. Eu já tinha visto ele na Série B do ano passado e nesta ele está bem também, apesar da campanha da Ponte Preta, mas aí teria que ter negociação, né? Mas não deixa de ser um bom valor, jovem ainda, como você disse, e realmente está fazendo uma boa Série B. Rodrigo, Samuca, já sabe quanto o Cruzeiro terá que desembolsar ao final da temporada para ficar com os jogadores com opção de compra? Os principais, tipo Bidu, Neto Moura, Oliveira, você é demais, abraço de Abaeté, muito obrigado. O Neto Moura, R$1,5 milhão por 50%, esse eu acho que está de graça. O Matheus Bidu é 1 milhão e 200 mil euros por 60%, mas pode negociar. Sendo esse valor aí, daria 6 milhões e meio de reais aproximadamente. E o Oliveira, eu não consegui os valores, mas eu chutaria que não passa de 3 milhões de reais para ficar com o Oliveira. São bons valores. Por exemplo, os 3 aí, uns 10 milhões de reais, eu acho que valeria muito. Aí tem que ver, mas pode negociar também para tentar a permanência desses atletas. Plínio Assis, olá amigo Samuel Venâncio, por favor me fale sobre o Jajá, ele está treinando? Obrigado. Quando possivelmente pode ser escalado? Ainda não está treinando, ainda precisa de mais um tempo, um mês e meio ainda de recuperação pelo menos, aí começa a fazer alguns testes e reagir bem, passa a ir para o campo lá na Toca da Raposa 2. Mário Vitor, Samuel, poderia olhar a situação do Léo Senna, que está acabando o contrato agora na Itália, que quer voltar para o Brasil, um jogador novo, pode encaixar no perfil do time para a próxima temporada. Realmente, o Léo Senna ele vai rescindir, na verdade, com o Spezia da Itália, mas ele não joga há um ano, ele teve uma sequela da Covid, tipo aquilo que o Machado teve, só que ele está um ano sem jogar, só agora que está se recuperando, então ele realmente vai voltar ao Brasil. Como ele volta livre, eu acho que não seria uma operação barata, porque o Cruzeiro geralmente neste momento não vai pagar luvas para jogador que está livre, alta comissão e alto salário. Dependendo como ele volta 0800, né, vamos dizer assim, ele pode encontrar muitas ofertas aí no futebol brasileiro, apesar deste problema que ele teve de sequela da Covid. Mas se fosse dentro de uma realidade, eu acho que sim, o Cruzeiro teria um interesse, mas, repito, com uma condição maior aí na parte financeira, pouco provável que isso aconteça. Chegamos ao fim, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Até o próximo Você Pergunta. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos que vamos!